Nós carregamos um sentimento em nós, um pensamento em nós equivocado. É isso que nós estamos investigando aqui com você. Nesse nosso modo particular de pensar e de sentir sobre a vida, nós estamos vendo a vida dentro de um princípio de separação. Então, um assunto aqui que abordamos com você, que é um dos principais aqui com você, dentro do canal, é essa verdade da dualidade. Essa verdade da dualidade é aquilo que o pensamento tem colocado como sendo real para cada um de nós. Assim, nós estamos investigando e questionando isso, essa verdade, a verdade da separação, a verdade da dualidade. Aqui nós estamos lhe desafiando a ter uma compreensão do fim desta ilusão, o fim da ilusão da dualidade, o fim da ilusão desta separação, onde você se vê como alguém presente nesse instante, tendo a vida como algo separado de você, tendo o outro como alguém separado de você, tendo um pensamento como um elemento separado de você, ou um sentimento separado de você. Tudo isso gira em torno dessa questão, daquilo que nós temos como sendo verdade, a verdade da separação. O seu sentimento e pensamento é de estar na vida, sendo da vida um observador dela, um pensador sobre ela, alguém vivo, tendo uma vida nela. Assim existe você tendo uma vida na vida. Assim existe você sendo o observador sobre a vida e do que ocorre na vida. Sendo você o pensador de pensamentos sobre pessoas, sobre situações, sobre a vida. Aqui juntos nós estamos investigando essa questão do fim para essa ilusão. A ilusão da dualidade, desta separação. A ideia em nós é a ideia de alguém que no contato com o momento presente está na experiência desse experimentar. Há um contato nesse instante com a vida. Mas esse contato com a vida é um contato em não separação, em não dualidade. Não existe um elemento presente nesse contato, sendo esse elemento esse eu, esse mim. Quando você se depara com uma situação, você a vê a partir das ideias que você tem. E você não se dá conta de que as ideias que você tem sobre aquela situação são representações do pensamento, que por sinal são pensamentos que surgem em você em razão da presença de um estímulo, de um contato em desafio com aquele momento, e que esses pensamentos não estão sendo produzidos por você. Eles estão aparecendo em razão da memória, da recordação, da lembrança
que está presente em você e que nesse momento aparece. Mas que não existe qualquer verdade nesse pensamento sobre aquela situação. Uma vez que esse pensamento é algo que vem do passado. É uma resposta a esse estímulo, a esse desafio. Mas é uma resposta inteiramente inadequada, porque não é a verdade sobre aquele momento. Uma vez que esse pensamento é o resultado de uma experiência que já foi, de uma lembrança que está presente. Em nenhum momento o pensamento em nós lida com a verdade do momento. O pensamento em nós lida com a representação de ideias, com a imagem, com os símbolos, com os conceitos que ele traz daquilo que está aqui. Assim nós estamos diante da vida como ela acontece nesse momento. E a ideia, o pensamento, a memória, a lembrança, que vem do passado. A ilusão consiste na crença de que você existe como uma entidade presente, nesse momento, nesse contato, fazendo uma avaliação da vida. Isso porque a presença do pensamento está aí. Aqui com você, nós estamos investigando isso. A verdade de que você não é real. Aquilo que está presente é o pensamento. Mas o pensamento é um elemento que vem do passado. É uma memória neste cérebro, nesta mente, nesse corpo. Mas não existe uma entidade presente. Essa entidade psicológica, esse sentido de consciência individual, como você acredita ter. Assim, existe você e esta consciência individual. Existe você e esse pensamento. Existe você, esse pensamento e a vida. Esse é o movimento interno dentro de cada um de nós, de inconsciência, da verdade sobre nós mesmos. É apenas o movimento do pensamento, criando toda essa situação de confiança nesse eu, nesse mim. Esse eu, esse mim, essa pessoa, como uma entidade psicológica, como um ser psicológico, é apenas um conceito criado pelo pensamento. Assim existe essa ilusão da separação entre você e esse instante, entre você e o pensamento, entre você e a experiência, entre você e o mundo, entre você e a vida. É isso que estamos aprofundando aqui com você. A direta compreensão da verdade sobre nós mesmos nos coloca em contato com o momento presente, em uma plena ciência de que você, como alguém, não é real. Você, como uma entidade separada da própria expressão da vida, da própria manifestação da existência, não é real. Quando você tem pensamentos
São apenas pensamentos surgindo. Quando você tem sentimentos, são apenas sentimentos surgindo. Quando você está vendo coisas, pessoas, lugares, situações, o que temos presente aqui é só a visão acontecendo. Não existe uma separação real entre esse que vê e aquilo que está sendo visto. Não há qualquer separação entre esse que observa um sentimento, uma emoção, um pensamento, ou um objeto, ou pessoa, ou cenário, e você. Não há qualquer separação entre esse que observa e aquilo que está sendo observado. O observador é a coisa observada. Não há uma distância, não há uma separação, como o pensamento nos faz acreditar. É apenas o pensamento que diz que você é alguém que está nesse momento vendo aquilo, sentindo aquilo, pensando sobre aquilo. Existe algo aqui que nós temos colocado inúmeras vezes, mas você vai conseguir se dar conta disso apenas quando atentar para esse instante e observar. Essas falas aqui, elas são colocadas, mas elas não são percebidas de imediato. A não ser que você se dê conta, nesse instante, do que está sendo colocado, intelectualmente, ou através da própria fala, das palavras, do que está sendo colocado, se torna simplesmente impossível uma compreensão direta disso. A compreensão nasce no momento em que você se dá conta daquilo que está sendo colocado aqui, de uma forma vivencial, experimental. É quando temos a presença da compreensão. Isso aqui nós temos colocado inúmeras vezes para você, mas você não percebeu isso ainda. O fato de que não existe alguém presente quando um sentimento está aqui, uma emoção está aqui, um pensamento está aqui, uma percepção sensorial como a visão de um objeto. Quando algo está presente, a realidade presente, ela não se separa. Há uma única realidade presente. Quando um sentimento está, uma emoção está, uma sensação está, uma percepção está. Há somente uma única realidade. Quando, por exemplo, você está com raiva, naquele momento da raiva, nesse instante da raiva, não existe você na raiva. A verdade do momento é a verdade da raiva. É apenas quando a experiência da raiva já não é intensa, ou seja, já não está presente em sua totalidade. Quando ela não é completa, nesse instante o pensamento se separa, falando algo sobre a raiva. Nesse instante,
você aparece. Quando a raiva está presente, não existe você e a raiva. Há somente a raiva. Acompanhe com calma isso aqui. Quando você está triste, você nunca diz, estou triste. Quando você está triste, naquele exato momento da dor, da tristeza, o que temos presente é só a tristeza. O que ocorre é que o pensamento surge. E quando ele surge, ele continua criando imagens, quadros, representações de dor. O que temos presente é a tristeza. Mas nesse momento, com o surgimento do pensamento sobre esse quadro triste, nós temos esta separação, que é a presença desse pensamento sobre a tristeza. Quando surge um pensamento sobre a tristeza, nós temos a presença do eu, a presença da pessoa. Nós temos a presença da dualidade. Não existe você triste, só há tristeza. Não existe você com raiva, só existe raiva. Esse você com raiva é o pensamento que já se separou desta raiva, desse estado de raiva. Nesta separação, nós temos a dualidade. Nesta separação entre a tristeza e você, o que temos presente é aquilo que o pensamento está contando sobre a tristeza ou sobre a raiva. Assim, a nossa vida é a particular vida desse eu. Não existe tal coisa nesse instante que é a vida como alguém, como esse mim, como essa pessoa. Não existe tal coisa. A não ser que o pensamento surja nesse instante. E quando ele surge, ele cria esta divisão, esta separação, esta dualidade. Não existe nesse momento alguém para observar o medo, a raiva, para observar a tristeza. A não ser que o pensamento crie esse alguém, estabeleça esse alguém. Esse alguém é a imaginação do pensamento. Assim, é sempre o pensamento presente. É por isso que é fundamental uma compreensão aqui da verdade sobre o pensamento. Como o pensamento se estabelece, como ele se situa, como ele se posiciona dentro de cada um de nós, estabelecendo esta separação, criando esta divisão, sustentando esta dualidade. Assim, toda forma de sofrimento está presente, de confusão e problema, em razão da presença desse princípio de separação, um princípio em nós estabelecido pelo pensamento. Nós estamos há milênios vivendo dentro desse equívoco. Nós estamos vivendo como se de fato houvesse alguém vivo na vida, alguém presente no sentir, alguém presente no pensar, alguém presente no olhar,
no escutar alguém presente em uma sensação, emoção ou percepção? A partir do momento em que você começa a se dar conta destas reações quando surgem, e nesse momento você não coloca, mais uma vez, o pensamento sobre esta reação, sobre esta aparição, sobre esse sentimento quando surge, emoção quando aparece, percepção quando está presente, ou pensamento que é só uma lembrança também surgindo. Quando você não coloca esta separação, quando apenas está presente esta observação é sem escolha, é sem comparação, julgamento, avaliação, é sem esse gostar ou não gostar. Quando a partir desse instante apenas o olhar para esta reação está presente e não há nenhuma reação para esta reação, quando isso ocorre, nós não temos a presença desse elemento que se separa. Quando não temos esse elemento que se separa, nós não temos a presença da dualidade. Então, nesse instante, esse contato com o momento, com a experiência, com esse instante, com esta reação, o direto contato com isso, sem esse elemento que é o pensador, que é o experimentador, que é o observador, que é esse eu, não entra. Se isso está presente, nós temos um contato nesse instante com a presença de uma atenção, de uma direta, profunda e real atenção sobre esse instante, sobre esse momento. Esta é a atenção plena. Esta é a atenção completa. Então, a presença do autoconhecimento é a compreensão de nossas reações, sem qualquer envolvimento de alguém presente nessas reações. Portanto, autoconhecimento e atenção plena caminham juntos. Nós estamos diante de uma aproximação da vida nesse instante. Sem esse elemento criado pelo pensamento e que se separa para atuar sobre esta reação. Olhar para a raiva, para a tristeza, para um movimento interno de pensamento, sem qualquer envolvimento com esse fenômeno, com esta aparição, com esta percepção. Nesse instante, rompemos com a continuidade da ilusória sensação de separação, de dualidade. Nós estamos apenas diante do instante, diante do momento, daquilo que ali está presente. Pode ser um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma percepção. Mas não existe mais um percebedor.
Não existe mais um pensador. Não existe mais alguém nesse sentir. E quando isso está presente, nos aproximamos assim da verdade da revelação do autoconhecimento, da verdade da revelação desta ciência de atenção sobre aquilo que ali está presente. É assim que nos aproximamos da meditação. É quando se abre esta porta, a porta do fim desta dualidade, da ilusão da separação. A vida nesse instante, nela está presente algo além do eu, além do ego, além desse elemento que se separa desse instante e que, por se separar, está sempre sustentando a sua continuidade. Me refiro a essa ilusória identidade, que é a identidade egóica. É assim que estamos vivendo, é assim que temos vivido. A humanidade está vivendo assim há milênios, e nós estamos vivendo assim já há alguns decênios, mantendo a continuidade desse sentido do eu, desse sentido do ego. Mantendo essa ilusão da separação entre você e esse instante, entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus. Um contato de aproximação direta desta plena atenção, da visão real do autoconhecimento, da compreensão direta do que é meditação. São assuntos que nós tratamos aqui no canal com você. É algo que lhe mostra a vida como ela acontece, sem alguém presente dentro dela. Isso é o fim do ego. Isso é o fim do eu. É a real ciência de Deus. Há uma realidade na vida. Ela é a única realidade presente. Não há alguém, não há nada que se separe dessa única realidade. É apenas quando estamos diante de psicológicas condições de sustentação egóica, de sustentação de dualidade, de separação, que nos vemos presos dentro de estados psíquicos de sofrimento. Então, como seres humanos, estamos presos a diversos estados internos de confusão, de desordem, de problema. Assim está presente a raiva, o medo, a ansiedade, o estresse, a dor da solidão. São inumeráveis estados internos de conflito, de sofrimento e confusão. Porque estamos vivendo a ilusão de uma vida separada da vida. A vida como ela é está presente. E, no entanto, esse sentido desse mim, desse eu, na ilusão desta dualidade, estamos sustentando uma vida separada da vida. E a condição de existência do eu é uma condição de sofrimento. O ser humano vem buscando a felicidade,
o amor, a paz, mas de uma forma equivocada, porque ele está buscando dentro desse princípio de dualidade, onde existe ele e a vida, ele e a felicidade, ele e Deus. Há uma realidade presente quando ela é assumida. Temos a presença do amor, a presença da felicidade, a presença da liberdade, a presença da verdade. Isso está presente quando essa dualidade termina, quando essa ilusão não está mais. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana, onde através de perguntas e respostas, onde a partir de um contato com esse momento presente, com esse silêncio, com essa aproximação da meditação, podemos tomar ciência disso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Trazer para esse momento essa atenção, onde irá se revelar nela a vida, sem a intervenção de alguém que é o eu, autocentrado, é a arte da atenção. A atenção plena para esse instante significa apenas escutar o que isso aqui representa, sem ter